porque eu quero agora te falar essas 5 maneiras que são naturais, que você já pode fazer sozinha, e depois de eu explicar sobre essas maneiras, eu comento sobre a terapia de reposição hormonal, que é algo que você não pode fazer sozinha. Mas primeiro vamos às que você pode fazer sozinha? O que temos que considerar nessa questão das opções que você tem, que são naturais, que você pode fazer sozinho? Primeiro você tem que ter em mente o seguinte: você está numa fase onde o corpo já está mais rodado, natural. Para mim, para você, para toda mulher que está nessa fase. Então, precisa de mais atenção? Precisa de mais cuidado? Precisa. E qual o principal foco de atenção para a saúde como um todo? A alimentação. A alimentação que você está ingerindo é fundamental. E o resultado da alimentação que você está ingerindo pode ser que você esteja no peso, ou seja, magra, tá tudo certo, e pode ser que você esteja com sobrepeso e com a barriga da menopausa. E em ambas as situações eu quero que você entenda o seguinte: os alimentos que inflamam o teu corpo, principalmente as gorduras trans, os alimentos com excesso de açúcar, os alimentos mais inflamatórios, se você abusar, por exemplo, da proteína do glúten, leite, derivados que são mais inflamatórios. Eu não estou falando para excluir, eu estou falando se você abusa. Esses alimentos inflamatórios, esses alimentos que vão causar mais uma alteração, mais uma disfunção no seu funcionamento celular, você tem que ter um olhar distinto e fazer uma análise agora, o quanto que você está ingerindo. Se você agora, que está me assistindo, fala assim: não, eu já reduzi esses alimentos, só ficam para algumas vezes, tá tudo certo. Então, essa parte você já está fazendo. Seja se você está magrinha ou seja se você está no sobrepeso. Então, se você está magrinha, já tirou esses alimentos, tá tudo certo. Então, fica aqui. Agora, para você que está com sobrepeso, com a barriga da menopausa, fase 1, tirar esses alimentos inflamatórios que causam mais disfunção celular, mais inflamação, e que as células vaginais que precisam de mais atenção, mais carinho, de mais cuidado nessa fase, o que você vai fazer? Você tem que tirar esses alimentos também. E outra fase, aprender os alimentos certos. Então eu vou te falar de alguns aqui que você tem que colocar no teu dia a dia. Alimentos da mãe natureza. Quais? Evita os pacotes. Tudo que tiver de pacote, tipo pão, bolacha, biscoito. Quanto mais da indústria, mais conservante, mais corante, mais que está ali guardado, você tem que evitar. O que você vai colocar? Alimentos mais naturais. Quais? Frutas, verduras, legumes. Escolher boas proteínas, carnes, optar mais pelas brancas, pode vermelha, pode também, sempre evitar fritura. Então, uma linha toda mais natural. Tem que tomar bastante água, Por que você tem que fazer isso aqui? Porque você desinflama. Quando você desinflama, você começa a emagrecer. Emagrecer, que te leva a desinflamar e a acabar com a barriga da menopausa, faz parte do tratamento da menopausa? Faz parte do tratamento da síndrome urogenital, da secura vaginal? Sim. E por que sim? E eu afirmo para você, porque é um órgão, a vagina é um órgão. As células vaginais precisam de quê? Dos micronutrientes certos, dos macronutrientes certos. Para quê? Para elas funcionarem. E por quê? Porque elas não têm mais os ativadores biológicos. Então é aquele cuidado que você tem que ter a mais. Por quê? Porque você já está em desequilíbrio hormonal. Mas eu estou te falando que com a alimentação certa, desinflamando e, consequentemente, é claro, precisa emagrecer? Precisa. Precisa acabar com a barriga da menopausa? Precisa sim. Então, esse é o primeiro passo, ok? A alimentação. E depois da alimentação, tá tudo certo, tá bem hidratada, que é importante. Senão não tem sentido eu te passar qualquer coisa aqui, qualquer outra orientação, se você não começa pelo básico. Esse é o básico. Então, nutrientes. O que leva mais nutrientes? Estimular o fluxo. Lembra que o estrogênio, ele aumenta o fluxo, só que agora você não tem mais estrogênio. Então, se você tem uma vida sexual, você tem um maridão, o que você vai fazer?
Vale a pena nessa fase onde você está estimulando a tua lubrificação usar um gel para namorar? Vale, porque você não vai ter dor. O gel resolve a questão da secura? Não, o gel resolve o problema do ato sexual para você não ter dor. Mas qual o resultado do uso do gel, por exemplo, um KY? Qual o resultado? Quando você, claro, você tem que ter, vamos lá, coisa de mulher agora, você tem que ter aquelas prévias maiores. O maridão tem que ser paciente, o maridão tem que fazer carinho, a mulher demora muito mais tempo para se excitar. Aí, a fase da excitação é o momento onde você começa a ter um aumento do fluxo para a região vaginal. O aumento do fluxo vai fazer com que todos os micronutrientes, os macronutrientes que você está ingerindo sejam levados para a região pélvica para estimular essa vagina que está num processo de hipotrofia ou de atrofia vaginal? Sim. Então, você aumentar o fluxo vaginal através de uma relação de várias relações sexuais irregulares vai te ajudar super. Então, você já tem os alimentos e já tem o aumento do fluxo. Agora, vamos imaginar que você não tem um parceiro. Fala, como que eu faço que eu estou sem parceiro? Seja porque você separou, seja porque você perdeu por algum outro motivo, está tudo certo. O que você pode fazer? Aí vem as outras estratégias. O que é? Uma delas, você pode praticar a automasturbação. Tem que ser automasturbação de dedinho, que de repente você não curte. Pode ser, se você quiser. Mas o que eu vou te trazer? Compra um massageador, sabe aquele massageador de costas, de pé? Aquilo é fantástico. Se liga aquilo, tá na sua casa, relaxada, sozinha, liga o massageador, começa a massagear a raiz da coxa, começa a massagear a vulva, começa a massagear com carinho o clítoris. Esse massagear vai aumentar o fluxo vaginal. E se você gosta, eu acredito que você gosta, toda mulher gosta, isso ainda combina com orgasmo. Então, todo esse processo de excitação e de orgasmo, seja se você tem um parceiro, seja se você não tem um parceiro e vai usar um amiguinho, nem precisa ser algo que você vai penetrar. Isso também eu estou falando só de coisa externa, para você se sentir super à vontade e aí vai buscar outras possibilidades. Qual que é essa intenção? A intenção é você aumentar o fluxo para a região, para ter o estímulo nessas células, para que você melhore de maneira natural a tua lubrificação vaginal. Terceira estratégia, que é bem interessante, que você pode buscar vários profissionais que estão disponíveis aqui no YouTube ou em outras mídias, seja Instagram, seja Facebook. Para quê? Para você fazer técnicas que vão melhorar o que? A musculatura do assoalho pélvico. Por exemplo, técnicas de pompoarismo. Tem muitos profissionais aí que dominam muito, que estão aí, fazem muitos vídeos, tem muito conteúdo gratuito que você pode assistir e eles te ensinam. Tem mulheres que fazem isso, mas que vai fazer o quê? O que vai atuar as técnicas? Vai trabalhar o assoalho pélvico, você vai melhorar toda a musculatura. Da mesma maneira, você vai ter o quê? Quando você aprende e adota e pratica qualquer uma dessas técnicas com frequência, isso vai melhorar o fluxo para a região pélvica, isso vai fortalecer a sua musculatura pélvica, isso vai te ajudar na lubrificação também. Outro ponto que também vale a pena você buscar, isso é muito da linha da fisioterapia, exercício de Kegel. Como é que é o exercício de Kegel? São pezinhos que você compra, tem os pesos de Kegel, tem várias cores, do mais levinho ao mais pesadinho, você coloca como se fosse um OB, coloca na vagina e começa a segurar e fazer as tuas tarefas dentro de casa. Então você conseguia um exercício, é um segurar do pezinho, e para isso você tem que estar trabalhando a sua musculatura vaginal. Também é uma outra forma de você o quê? Trabalhar a musculatura do assoalho pélvico, melhorar o fluxo e estimular a lubrificação. Agora, se eu for falar para você do que dá para usar, que você pode comprar sozinha sem precisar de um médico, que na grande maioria das vezes não tem nenhuma contraindicação, é o gel de ácido hialurônico. Por que eu falo que na grande maioria das vezes não tem nenhuma contraindicação? Porque algumas mulheres que são muito sensíveis, os que vendem na farmácia podem arder um pouquinho. Mas só se você é muito sensível. O que eu costumo fazer? Sempre que eu tenho uma paciente que diz,
eu sou sensível, me ardeu, eu prescrevo. Então você pode falar com o seu médico. Você compra na farmácia. Não deu certo, eu já vou falar o nome para você. Fala com o seu ginecologista, doutor, eu queria usar o gel de ácido hialurônico, esse que eu vou falar agora para você o nome, só que ele me arde. O senhor pode fazer um manipulado, porque a farmácia da manipulação consegue usar outros ativos para retirar essa substância que causa essa ardência. Então é só falar com o seu médico. O que eu vou deixar aqui, o nome que é bem conhecido, se chama Hyalufen. H-Y-L-U-F-E-I. Hyalufen. Quanto que é a recomendação de bula para você usar? 3 vezes na semana. Então, coloca dentro da vagina à noite antes de dormir. E esse ácido hialurônico é o mesmo que os dermatologistas usam para estimular o colágeno. Tem também o colágeno na nossa vagina? Claro que tem, né? Toda secura vaginal, todo esse processo de atrofia tem o quê? Securia é bem interessante. Eu esqueci de mostrar para você no começo do vídeo, mas assim, quando a nossa vagina é jovem, eu vou mostrar só um pouquinho aqui, vou mostrar aqui, eu até trouxe, esqueci de te mostrar. Quando a nossa vagina é jovem, é assim, como se fosse uma flor. Jovial, né? Toda certinha. Quando ela vai entrando em processo de hipotrofia, vai ficando mais fina, ó, a florzinha vai murchando. E a tendência que eu expliquei para você, que é progressiva, ó, fica assim, seca. É isso aqui que acontece quando uma mulher, ou você, ou até eu, se nós não nos cuidarmos. A nossa vagina fica seca. Umas dizem que fica até esturricada de tão seca que fica. Então, o que você tem que fazer já? Bom, primeiro você tem que entender o quanto que a secura vaginal impacta na sua vida. Saber o que ela é, que você sabe agora que está associada ao declínio hormonal da menopausa, entende que a falta de estrogênio que impacta no tecido vaginal, fazendo com que ele entre nesse processo de hipotrofia, de atrofia, mas entendendo que você não tem que sofrer. E o que eu te trago hoje, seja você adotar a alimentação certa, emagrecer, acabar com a barriga da menopausa para você desinflamar, seja adotar a alimentação certa se você já está magrinha, excluir os alimentos inflamatórios, seja o excesso de açúcares, leite, derivados de vaca, é só não abusar, tá bom? Glúten, deixa esses alimentos para muito eventualmente. Aumentar o fluxo, seja namorando, seja através da masturbação com um massageador, técnicas de pompoarismo, que mais que eu falei? O uso do ácido hialurônico, acho que eu falei mais de 5, né? O uso do gel de ácido hialurônico, todas essas são estratégias que super funcionam. Sempre que eu atendo na minha primeira consulta, o que eu estou ensinando aqui para você, eu oriento a minha paciente, ela começa a fazer sem eu fazer nenhuma prescrição de hormônio, 30 a 60 dias depois, quando eu a vejo, acreditem, aquele desconforto terrível, ela fala, doutora, eu já melhorei consideravelmente. Então eu compartilho com você que dá certo, não é algo que eu já não tenha testado, já testei por anos e anos, com muitos resultados. Eu tenho certeza que se você aplicar, começar a atuar, você vai conseguir ter resultado. E só para fechar rapidamente, se você me perguntar aqui, doutora, e hormônios? Hormônios, terapia de reposição hormonal ajuda sim. Os hormônios hoje, nós temos uma reposição hormonal, estou falando só para vaginas, tá bem? Existe reposição com progesterona, com testosterona, mas se eu penso em vagina, eu penso no estradiol e no estriol. Estradiol e estriol têm super resultado sim para o assoalho pélvico, para melhorar a secura, para melhorar atrofismo vaginal, para reduzir infecção urinária, ou seja, para buscar também, da maneira que eu te ensinei com essas estratégias, a reverter todo esse processo da síndrome urogenital, mas você não pode fazer reposição hormonal sozinho. Você precisa de um médico preparado para a fase da menopausa do climatério, que eu chamo de menopausologistas. Eu sou uma menopausologista, eu tenho um time de médicas que são menopausologistas também, que trabalham comigo. Se você tiver um médico especializado, preparado,
que possa te ajudar, que possa te mapear para ver se está tudo bem, se você não tem uma contraindicação, aí sim, vale. Mas de já, como você ainda talvez não tenha esse profissional, mas você pode buscá-lo sim, sem dúvida nenhuma, começa a fazer já. Adota isso para já. Tudo que eu ensinei hoje, no vídeo de hoje, você pode fazer para já. E se você gostou, compartilha com uma amiga que possa estar sofrendo, compartilha com rainhas que você não conhece também. Se você gostou, curte aqui. E se você também quiser ser avisado aqui, avisa que sempre, fica ligado, avisa com o sininho que tem aqui, inscreva-se no canal, que eu digo para você, nunca mais você vai, estando aqui comigo, você vai aprender cada vez mais e não vai, sim, a menopausa não vai te pegar. Você vai ter o controle dos sintomas da menopausa, do climatério, para viver uma super vida, né? Uma vida com qualidade de vida. Beijo no coração, te vejo no próximo vídeo.